Salmo 100. Queria te convidar para a gente fazer essa leitura desses 5 versículos. Somente 5 versículos. Diz assim: Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu santo nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. E a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém. Glória a Deus. Para a gente conversar nesta noite, nos próximos minutos, eu gostaria de fazer a exposição desse salmo e explicar um pouco do contexto, claro, mas a ideia, já vou dizer para você, que é a gente adorar ao nosso Deus no espaço de culto. A gente sabe que o espaço de culto não é somente as 4 paredes, mas é sobre isso que nós vamos conversar. Esse salmo, por exemplo, só para a gente entender, o livro dos Salmos, para o povo de Israel, é dividido em 5 livros. 5 livros. Do 1 ao 41, do 42 ao 73, do 73 ao 89, do 90 ao 106, do 107 ao 150. Ou seja, o Salmo 100, no Saltério, ele está inserido no 4º livro. E esse 4º livro tem o maior bloco sobre a realeza de Deus, falando sobre Deus como o rei. Aliás, do Salmo 93, depois você vê isso em casa, até o 100 é exaltando e adorando o Senhor como Deus, com exceção do 94. Mas todos os outros, a ideia do Salmo é exaltar Deus como rei. É o que nós chamamos de salmos reais, trazendo Deus como rei, falando da realeza desse Deus. E o Salmo 100 é a coroa, é o ápice. Chega no final e chega nesse período e ele conclui com esse texto. Para a gente entender também, no Salmo 100 é quando o povo saiu para ir até o templo, em conjunto, eles iam juntos, a caminhada no templo, até o templo, e o texto vai dizer que abram-se as portas. Vai falar sobre entrem com cânticos. Então, esse salmo é quando eles entram no templo, ou vão entrar no templo para cultuar a Deus. É uma preparação do culto, tá? É uma preparação do culto. Tanto é que aqui a gente vai encontrar algumas ordens. Entrai por suas portas, entrai por seus átrios. Só para a gente entender, é isso. O povo está chegando e vai cultuando a Deus, e já vai se preparando para cultuar a Deus. Hoje eu cheguei e tinha um louvor bacana aqui, né? Estava rolando um louvor legal. Isso já era uma preparação do culto. Já era a igreja chegando e percebendo o espaço especial de culto ao Deus eterno. Esse cântico aqui era a preparação, era quando eles chegavam para adorar no culto, no templo, e eles já estavam ali se organizando. É o salmo de chegadas ao culto, é o salmo de preparação. Portanto, ao expor este salmo, eu gostaria de conversar com a igreja sobre o celebrar ao Deus Todo-Poderoso. Louvar a glória de Deus. Eu sei que tudo aquilo que a gente compartilha através da sua palavra é especial, é maravilhoso, é bênção.
Mas a gente não pode perder de vista que o culto tem um propósito. E esse propósito é louvar a glória de Deus. É sobre isso que eu quero conversar com a igreja a partir de agora. Primeiro, o salmista vai falar que nós devemos celebrar. Versículo 1 vai dizer: celebrem ao Senhor. Essa palavra celebrar, ela significa muito mais do que louvar. Essa palavra celebrar, ela significa muito mais do que participar de um momento de louvor. O que ela significa é: louvem com alegria, louvem fazendo festas, louvem para cima, com toda a disposição. O povo estava chegando no culto e já tinha louvores em seus lábios. Aclamem ao Senhor, louvem ao Senhor, celebrem ao Senhor, façam festas ao Senhor, com muita alegria. Essa é a atitude da igreja quando vem para cultuar ao Senhor. Está disposto, está disposta, está alegre, está preparada para celebrar o Deus Todo-Poderoso. Fazer festa mesmo, sabe? E não está aqui simplesmente desanimado. Mais uma programação na igreja, de novo para o culto. Já fui de manhã, agora vou à noite. O salmista nos convoca para celebrar, louvar a Deus com alegria, com toda a nossa força, com toda a nossa disposição. Com tudo aquilo que a gente não só deseja, mas o que nós percebemos que o nosso Deus é. É interessante que esse salmo, quando ele é desenvolvido, ele fala de 3 pontos especiais. Primeiro, ele vai falar sobre júbilo. Ele vai falar sobre louvor. Ele vai falar sobre uma alegria solene. Quando eu olho para esse salmo, quando eu estudo esse salmo, quando eu vejo a história desse salmo, eu percebo quanto eu preciso melhorar o meu entendimento de culto, de adoração e de celebração. O salmista está nos convocando o povo de Deus, convocando, naquele caso, o Israel de Deus, o povo de Deus, a ter uma alegria solene, a perceber que aquele momento era o momento mais especial de felicidade transbordante. A gente, e aí eu falo comigo, tá? Se você não estiver nesse contexto, ok. Mas eu, às vezes, transbordo por muita coisa. Fico super feliz, alegre. Mas será que eu estou com essa mesma disposição ao vir à igreja, ao vir ao culto, a estar junto com a igreja celebrando? O salmista está me ensinando como eu devo celebrar. Ele fala: celebrem com júbilo ao Senhor, com alegria. Na Bíblia, inclusive, eu encontro outras passagens, quando vai falar de júbilo, por exemplo. Moisés, celebrando com o povo de Deus, em Êxodo, capítulo 15, versículo 20, Moisés, quando foi atravessar com o povo hebreu o Mar Vermelho, diz o texto que ele entrou com cântico de júbilo ao Senhor. Êxodo capítulo 15, versículo 20. E Miriam dançou de júbilo, de alegria, festejando, celebrando. E tantos outros textos. A Davi, quando, do momento da arca, entrando, ele também dançou, ele também se alegrou, ele também celebrou, gente. Ele também adorou naquele momento, naquele espaço, ao trazer a arca da aliança. Então, primeiro, como nós devemos celebrar? Com júbilo, com festa, com alegria, com disposição. Segundo, ainda no versículo 1 ele fala: aclamem ao Senhor, celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra.
em outras versões, todos os moradores da terra. Como é que eu devo celebrar o Senhor? Primeiro, com alegria, com júbilo, fazendo festa, celebrando de fato. Segundo, convidando ou comunicando ou transmitindo o evangelho para outras pessoas, falando sobre a glória de Deus. Comunicando, ele fala, todos os moradores da terra devem celebrar com júbilo ao Senhor. Chame, convide, anuncie, comunique a glória de Deus. Logo no início da minha conversão, a gente tinha esse costume de convidar pessoas para ir para a igreja, de sair para evangelizar e compartilhar do evangelho. Hoje, eu não vou dizer que a gente compartilha na rede social, não, porque senão vai cair a internet, vai cair a live, né? Mas a gente compartilha um bocado de coisa, macho. Um bocado de negócio aí, coisado. E o evangelho, não. O evangelho a gente deixa a sua para vir ao culto. Quanto tempo faz? Você sabia que quando você convida alguém, você está celebrando a Deus? A alegria em cultuar a Deus também deve ser a nossa alegria em convidar as pessoas a adorar a Deus. Convidar as pessoas. Gente, se eu e você acreditamos que não existe coisa melhor em celebrar e exaltar o nome do Senhor, por que eu não quero que as pessoas que eu amo, que eu gosto, estejam também? Celebrar com alegria, com júbilo, mas também eu devo celebrar comunicando aos outros a glória de Deus. Comunicando e anunciando o evangelho, e não somente isso, convidando para estar perto. Mas sabe o que nós fazemos? Não é crente não? Então não quero nem conversa. Oxi. Como assim? Tem que estar perto. Tem que estar conversando, comunicando, anunciando, proclamando. Proclamando. Segundo ponto, primeiro ponto é celebrar. Celebrar com júbilo, celebrar comunicando, anunciando e proclamando. Segundo ponto é servir. Servir a Deus, ele fala no versículo 2. Portanto, prestem culto ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria, em outras versões, é o mesmo que prestar culto. O serviço é prestar culto, é cultuar, é estar junto. E como eu devo servir? Preste atenção aqui nesse contexto do Salmo 100. A segunda orientação que o salmista traz para a gente é que nós devemos trabalhar ou servir para o Senhor com os nossos dons e nossos talentos. Mas muitas vezes nós queremos enterrar o nosso dom. Pessoas que sabem louvar, que gostam de louvar, pessoas que gostam de ensinar, pessoas que sabem pregar, pessoas que sabem servir, que sabem pastorear, acompanhar, cuidar, não querem fazer isso. Porque tem outras coisas mais importantes para fazer. Nós somos desafiados, como povo de Deus, a servir a Deus com os nossos dons. Quer ver uma coisa? No versículo 2, ele vai falar assim, ó, sirvam ao Senhor com alegria. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, para o exemplo de Jesus, para o que o Paulo escreveu para a igreja, um dos pontos de serviço não é somente no templo, não, mas também no templo. Um dos pontos do serviço é cuidando dos outros para a glória de Deus. Você sabe que quando você cuida, você está servindo a Deus? Quando você se preocupa com o outro, você está servindo a Deus. Quando você conversa com o outro, abraça o outro, você está servindo a Deus. Por exemplo, eu estive em São Paulo, todo chique agora. Aí fui para uma igreja lá, cara, legal, bacana a igreja.
Embaixo era um espaço de estacionamento e em cima era o culto. Quando eu cheguei, estava tendo um evento lá embaixo e tal, então não estava os carros, o estacionamento, estava uma comunhão, um espaço de celebração, as mesas, os irmãos conversando, brincando e tal. Aí eu falei, pastor, que legal, isso aqui é sempre assim? Ele, não, aqui é estacionamento, porque tem o pessoal do culto e tal. Aí eu, caramba, pastor, é tão massa isso aqui, que deveria ser sempre. Aí à noite ele falou, gente, pastor João Paulo me sugeriu e tal, o que é que vocês acham da igreja? Pastor, achei legal, vamos fazer e tal. Fui lá só para bagunçar o negócio da igreja lá. Aqui também, cara, quando acaba o culto, esse espaço de comunhão faz parte do serviço, sabia? Ah, mas eu não arrumei uma cadeira. Devia ter arrumado. Mas o fato de você ter ficado, conversado, já está servindo. E nós achamos que não. Vou logo para casa, porque eu estou... Né? Não vou dizer não. Mas quero ir para casa logo. Eu sei, irmãos, eu sei que na esquina, que mais na frente, talvez tenha uma pizza melhor do que a comida daqui. Mas esse espaço de comunhão não tem não. Isso é importante. Não tem preço. Não tem preço. Servir é cuidar. Servir é estar junto. Servir é acompanhar também, é ouvir também. Uma outra maneira de servir é congregando. O versículo 2 continua falando: apresentem-se diante dele, com cânticos, juntos. O povo estava louvando ao Senhor nesse Salmo 100, antes de entrar no culto. Ao entrar no culto, no início do culto. E a ideia é, apresentem-se diante dele, com cânticos. Congregação, gente. Eu sirvo a Deus cuidando, pastoreando, grupos pequenos. Eu sirvo a Deus também congregando. Não dá, não. Crente tem que estar na igreja, tem que estar congregando, tem que estar juntos. Eu sei que pode ser jargão, né? Uma brasa fora... Me ajuda aí. Fora do braseiro, é o quê? Apaga. Uma brasa fora do braseiro apaga. Tem que estar junto, não é não? Ele está falando o seguinte, olha, estejam juntos, apresentando-se diante dele com alegria, com cânticos. Cânticos lindos aqui. Aliás, nós falamos aqui tudo que o Salmo falou, da bondade de Deus, da fidelidade de Deus, do cuidado de Deus, não foi? Nós louvamos aqui. E isso é tão precioso que a gente fica distraído com qualquer outra coisa, ao invés de celebrar o nome do Senhor Jesus. Ao invés de adorar o nome do Senhor Jesus, com palmas. Tem uma parte do hino que falava, cante bem alto, Cante bem alto, não sei o que. Eu fui querer cantar bem alto, o pessoal olhou para mim, eu parei. Mas, cara, com coração então, sabe? Mas celebra, exalta. Nós precisamos exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. E a congregação faz parte disso, gente. Faz parte disso. Esse momento de comunhão é especial. Esse momento de celebração é especial. De congregar é especial. Às vezes a gente chega, sei nem que horas tem. Às vezes a gente chega aqui desanimado. Pastor, é muito bom tu falar aí que tem que estar alegre, não sei o quê. Mas tem dias que não dá. Eu sei, tem mesmo. Tem mesmo. A gente não quer nem pregar às vezes. Mas, quando chega aqui o negócio muda. Porque a congregação, com o poder de Deus, transforma a nossa vida. Todo mundo tem esse exemplo aqui. Quantas vezes você não chegou aqui cansado, desanimado, triste, arrasado? Escuta os louvores, pregação, os irmãos, um abraço. Já sai daqui renovado para a semana, gente. Servir ao Senhor com alegria é isso. Cuidando e sendo cuidado. Congregando e desenvolvendo a comunhão. Porque é isso que nos traz
a certeza, a convicção de fazermos parte do povo de Deus. Salmo 122, versículo 1 vai falar assim, ó: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque o povo sabe que estar junto, celebrando e adorando, é especial demais. É maravilhoso. A ideia é que a gente compreenda que esse espaço de culto, não somente nas quatro paredes, mas também aqui, é maravilhoso. Tem que ser exaltado. Aqui não é só mais um encontro, é mais um domingo que eu venho desde 1990. Não, aqui é o tempo da igreja do Deus vivo, celebrar junto e cultuar o nome dele. Congregando e exaltando com disposição. Sabe por quê? Agora eu vou falar. Isaías 29. Vamos para Mateus? Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9. Diz assim, eu pensei que o Paulo Júnior ia botar ali, não vai botar não, né? Mateus capítulo 15. Por que eu falei Isaías, tá? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. 9. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus falou isso aí, citando Isaías 29. Não adianta eu dizer que estou no culto, num domingo, mas se a minha alegria de servir não existe. Se eu estou ali por causa de ensinamentos orientados por homens, mas não compreendam o poder de Deus. Gente, nós estamos aqui para exaltar um Deus vivo. Nós precisamos de uma igreja viva. Não adianta não, a gente está aqui por causa do pastor Mano, do pastor Mateus. Não adianta. É bom estar do lado deles, ora se não é. Se a gente fala isso aqui, o pastor Mano dá uma aula desse tamanho, é massa demais, cara. Mas nada se compara ao poder restaurador do Deus Todo-Poderoso. Cultuar a Deus, exaltar a Deus, com alegria, é não ficar usando, diz o texto, né? Farsas, adorando com falsidade. Se vier para cá, para dizer que está adorando, eu sinto muito. Mas Deus não vai receber essa oração, essa adoração. Não vai. Com júbilo, com alegria e com certeza, eu preciso servir ao Deus Todo-Poderoso. Um outro ponto está no versículo 3. Reconhecer que o Senhor é Deus. Salmo 100, versículo 3. Vai dizer assim: reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e o rebanho do seu pastoreio. Tem uma versão que é a Ara, ela vai falar sobre sabei que o Senhor é Deus. A NVI eu acho mais interessante. Sabei que o Senhor é Deus. Essa é a revista atualizada. A NVI eu acho mais interessante, porque ele fala, reconheçam. Saber é uma coisa, reconhecer é outra. E só reconhece quem conhece. Gente, se eu estou disposto como igreja a adorar ao meu Deus, eu tenho que conhecê-lo. O texto me chama para reconhecer. Eu só posso reconhecer aquilo que eu conheço. E como eu conheço a esse Deus? Eu só posso adorar de forma correta aquilo que eu conheço. Tem um texto em Atos, que eu não me lembro o capítulo, que o Paulo está passando e vê um altar lá com o nome Deus Desconhecido. Na hora da primeira oportunidade, o apóstolo Paulo, gente, eu vou aqui pregar para vocês, falando sobre esse Deus que vocês adoram e que nem conhecem. Eu vou explicar para vocês quem é ele. O povo estava adorando, mas adorando de forma errada.
Tem um texto em João, capítulo 4, que Jesus se encontra, ou vai encontrar, uma mulher pecadora, e ela questiona sobre a adoração. Aí ele fala, não, está tudo errado, mulher. Eu sei que vocês têm sede de adorar, mas nem é num monte, nem nesse outro, porque quem deve me adorar, os verdadeiros adoradores, me adorarão em espírito e em verdade. Eu posso até estar adorando. A questão é, eu sei a quem eu estou adorando? Porque sem sombra de dúvidas, nós iremos colocar algum ídolo no lugar de Deus, se eu não conhecê-lo. Pode ser um Deus que está disposto, na minha concepção, a me dar tudo o que eu quero, é só eu clamar, ou eu só pagar para Ele me dar, eu vou adorar. Algum ídolo, alguma coisa vai estar no lugar de Deus. Portanto, eu preciso compreender que o texto está nos desafiando. Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos fez e nós somos o seu povo, somos ovelha do seu pastoreio. A ideia é conhecer para reconhecer. A ideia é entender tudo aquilo que envolve o nosso Deus. E é interessante que tem esse imperativo, reconheçam, e logo em seguida ele vai falar, por que que vocês precisam reconhecer? Ou como é que vocês reconhecem? O próprio salmista fala, primeiro, Ele é o Deus nosso Criador. Ele fala, foi Ele que nos criou. Segundo, o salmista vai falar, Ele é o nosso Redentor. Porque é para Ele, é a Ele que nós pertencemos. Depois ele fala, Ele é o nosso protetor, ou seja, nós somos o seu povo. Está dizendo ali, Ele nos protege. Além disso, Ele é o nosso pastor. O texto vai dizer, nós somos ovelha do seu pasto. É esse Deus que nós devemos conhecer. E como eu conheço Deus como Criador, como Redentor, como é que eu conheço esse Deus como protetor, como pastor? Através da sua palavra. Ou conhecendo Deus em Jesus Cristo de Nazaré. Os seus ensinamentos, sua mensagem, sua vida, a sua obra. A palavra de Deus tem a saída, a solução, as respostas. Eu preciso conhecer a esse Deus. O conhecer a Deus através da sua palavra faz com que entendamos a necessidade de sermos gratos pelo que Ele fez e pelo que Ele é através da sua maravilhosa graça. Eu descubro isso na sua palavra. O quarto ponto é, nós precisamos agradecer sempre. Versículo 4. Versículo 4. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Aqui é simples, né? Já está dito. Eu venho para cá para agradecer. Eu vou cultuar, seja onde for, agradecendo, com ações de graça. Nós já temos inúmeros motivos para agradecer. Temos o que pedir? Claro que temos. Temos. Mas o texto nos orienta a, antes de qualquer coisa, agradecer. Pastor, mas está tudo difícil. Como é que eu posso ir para o culto com essa alegria toda? Com essa disposição toda? Pastor, estou precisando de ajuda. Como é que eu vou estar aqui só para agradecer? Ok. Eu entendo isso. Muitas vezes, repito, estamos cabisbaixos pelas circunstâncias da vida. E nesse momento nós precisamos, inclusive, orar, chorando a Deus. Só que depois dessa oração desesperadora, nós precisamos adorá-lo e agradecendo, porque sabemos em quem nós cremos. Um protetor, um pastor que nos cuida. Versículo 5 vai dizer assim: pois o sonho é bom
e o seu amor leal é eterno. E a sua fidelidade permanece para sempre. Algumas razões para celebrarmos com alegria a esse Deus. Para celebrarmos com alegria a esse Deus. Nesse último versículo, ele traz pelo menos 3 motivos, 3 razões pelos quais nós devemos celebrá-lo. Primeiro, porque ele é bom, por sua bondade. Por sua bondade. Pois o Senhor é bom. Segundo, pela sua misericórdia, em algumas versões, ou em outra, pelo seu amor. Deus é um Deus amoroso, misericordioso. Terceiro, porque ele é fiel. E a sua fidelidade dura de geração em geração. Por todas as gerações, vai dizer a NVI. Eu acredito, honestamente, que essas 3 verdades, e são absolutas, sim ou não? Fiel, bondoso e misericordioso. Verdades absolutas. São mais do que o suficientes para que nós jamais sejamos ingratos ou esqueçamos de agradecer e nos alegrar nesse Deus Todo-Poderoso. Diante disso, nós podemos ter certeza de que em todas as circunstâncias Ele estará conosco, porque Ele é bom, misericordioso, fiel. Para finalizar, para concluir, eu queria trazer algumas aplicações sobre o que nós conversamos aqui. Eu queria trazer algumas aplicações. O que eu falei, concluindo, é: adoremos ao Senhor com toda alegria. Que o nosso coração esteja cheio de Cristo, alegria verdadeira. Essa é a única maneira de adorar a esse Deus. O único louvor que será transmitido verdadeiramente é aquele que sai do mais profundo, e não somente dos nossos lábios. Diz o texto lá em Mateus, que o amor do nosso Deus possa nos levar a ter convicção e nos alegrar verdadeiramente. Gente, que amor é esse desse Deus Todo-Poderoso, né? Se isso não é o suficiente para que eu me alegre nele, nada mais será o suficiente. Se você não consegue se alegrar pelo que ele é, desculpa, nada mais será o suficiente. Aplicações. Não é o suficiente as pessoas realizarem atos externos, mãos levantadas, palavras proferidas. Não adianta. Nós devemos servir a Deus com muita alegria, com louvor e oração. Como diz o versículo 1. E esse louvor, essa alegria nasce do conhecimento de quem Deus é. Versículo 3. E ele é expresso no culto público, versículo 4. Agora sim, a aplicação. Primeira aplicação, anota. Ou grava. Primeira aplicação. Se você está sem ânimo, clame a Deus por um novo coração. Busque alegria e contentamento na adoração. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes nós buscamos o contentamento não na adoração. Hoje eu não vou adorar porque eu estou desanimado. Eu vou buscar qualquer outro motivo, ou em qualquer outro lugar. Não. Busquemos o motivo, a alegria, o contentamento nele, na adoração. Aplicação 2. Se a falta de conhecimento impede o louvor, então busque conhecer o Senhor em Jesus Cristo e na sua palavra. É difícil, gente. É muito difícil você adorar da maneira correta aquele que você não conhece. Nós precisamos conhecer o Deus Todo-Poderoso através da pessoa bendita de Jesus Cristo, revelado em sua palavra. Aplicação 3. Se somos chamados a congregar, então, cadê o Mateus? Está aí não, né? Ele ia ficar legal, vai ficar feliz, ele. Torne-se membro de uma igreja bíblica. Membro de verdade.
não para fazer números, mas para se batizar, para Mateus, confissão pública de fé. Se torne membro, cara. Seja um congregado, seja igreja, esteja juntos. Se você entende que precisa congregar, então para de fazer número, vem estar junto para servir. Vem estar junto para servir. Encha-se de alegria. Celebre ao Senhor com alegria. Eu finalizo dizendo e convocando a igreja para, com sabedoria, celebrar com júbilo ao Senhor. Amém. Fica de pé, para a gente orar. Oremos ao nosso Deus bondoso, fiel, amoroso, misericordioso. Paizinho querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu cuidado e que possamos compreender aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Papai, que possamos acertar na atitude de adoração, não para parecer, muito pelo contrário, Senhor, mas para Te encontrar. Nos ajuda, meu Deus, no nome santo de Jesus Cristo, a celebrar a Ti com alegria, a Te servir com fidelidade, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a reconhecer-Te em Cristo Jesus, na Tua palavra. Deus, tem misericórdia de nós, Pai, e nos ensina a estarmos juntos, congregando, em comunhão. Meu Deus, nos ensina a encontrar a maneira correta de fazer a Tua vontade. Abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa a Tua igreja, cada vida, família. Deus, no nome santo de Jesus Cristo, que neste lugar possamos celebrar com muita disposição. Quebranta o nosso coração. Nos faz boca Tua por onde estivermos, Senhor, proclamando a Tua glória. Obrigado, Senhor Deus, que possamos juntos, como congregação, como igreja, como povo de Deus, espalhar a boa semente do Evangelho. É o que eu te peço, Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém.